efetivamente em março do ano passado. Passar agora para o Iraporã, da Mídia Ninja aqui no Ceará, para ele falar um pouco da experiência dele, e depois eu quero voltar para a Laura e para ele com já uma questão sobre essa história do modelo de negócio do jornalismo. Irá. Bem, primeiro agradecer aí o convite. Eu sou hacker, eu faço parte do núcleo mais de tecnologia da Mídia Ninja. A Mídia Ninja, o núcleo que se torna mais conhecido ali em São Paulo. É legal a Laura falar do champanhe, do quanto que o jornalismo já teve a sua bela época ali, e que na verdade eu acho que a gente talvez seja não um contraponto, mas um outro lado em que vem de uma coisa muito mais, como é que a gente chama, do precariado. Então a Mídia Ninja é um movimento de comunicação que ele foi primeiro ensaiado dentro das casas fora do eixo. Não sei se todo mundo aqui conhece, já ouviu falar do Fora do Eixo, que é um movimento cultural, social, uma rede de coletivos, e que a gente tinha dentro do movimento um núcleo de comunicação, que basicamente aqui, por exemplo, no Ceará, a gente tem a Feira da Música. Quem faz a comunicação da Feira da Música há muito tempo é essa base de comunicação, que em 2013 foi engraçado, porque parece que a Mídia Ninja surgiu nos protestos, mas de alguma maneira alinhamento galáctico, a gente surgiu um pouquinho antes, no começo de 2013, na cobertura do Fórum Social Mundial de Tunis, eu acho, e que já era essa compreensão de que mais do que comunicação dos eventos culturais, essa geração das redes pós-internet e da democracia. Eu sou nascido perto do nascimento da democracia no Brasil, e a maioria das pessoas que fazem parte da Mídia Ninja estão nessa faixa etária, um pouquinho mais velhos ou um pouco mais novos, a maioria mais novos. E a gente surge na perspectiva de que a presença, a existência da internet e dos coquetéis Molotov, isso aqui é uma célula revolucionária. Tudo que isso aqui faz, antes a gente precisava de um estúdio enorme, às vezes era um andar inteiro de um prédio para fazer o que hoje você faz no celular: grava, edita, transmite, enfim, repercute, tudo mais. E aí, com a ajuda inclusive do nosso grande amigo Zuckerberg, que enfim, o cara que fez aí, ele conseguiu criar uma rede. Eu acho que é legal a ideia da rede selfie, que na verdade acaba que é um espelho, não único, obviamente, ele não é um espelho muito bom, mas é um reflexo da sociedade. Então, boa parte das pessoas que estão conectadas hoje estão no Facebook. Isso cria um reflexo muito interessante, para ser otimista, da nossa sociedade. Mas eu sempre gosto, eu sou ativista do software livre também, eu sempre gosto de frisar o quanto que a internet é muito mais do que o Facebook. Por maior que o Facebook seja, a internet ela é muito maior, muito mais livre, muito mais aberta. E em 2013, é engraçado que esse ano agora a gente começou, o Facebook permitiu agora fazer transmissão ao vivo dentro do Facebook, e em 2013 a gente começou. É engraçado a história de como a Mídia Ninja se torna conhecida. Ela surgiu de dentro da rede Fora do Eixo, em parceria com outros coletivos de comunicação, mas ela se torna conhecida quando a Laura começou a falar como começou as manifestações, e no meio das manifestações a gente estava ali naquele processo, em alguns lugares puxando manifestações, participando, cobrindo, e tem uma história interessante que a nossa primeira transmissão ninja, que ultrapassou no dia, acho que foi 200 mil pessoas, foi quando, em São Paulo, numa daquelas manifestações, eu já não sei se qual dia, não lembro exatamente, acho que ali em junho, no fim da manifestação, quando começava o quebra-quebra, geralmente a imprensa comercial já tinha ido embora, até para se proteger. E a gente tinha ali um ninja, o carioca, que estava na Avenida Paulista, e de repente começaram a colocar fogo num daqueles estandartes da Coca-Cola, que a Coca-Cola colocou nas cidades sedes da Copa.
E isso, e obviamente, em torno daquilo tinha o fogo, tinha quebra-quebra e não tinha nenhum veículo de imprensa, somente as imagens, algumas imagens distantes e tal. E a gente tinha uma ferramenta que a gente tinha acabado de descobrir, que estava testando. A gente geralmente fazia transmissão ao vivo, a gente levava um carrinho de supermercado com caixa de som, microfone, computador. Então era um equipamento de transmissão. Em vez da van zona, a gente tinha nosso carrinho de supermercado. E aí o Carioca descobriu um aplicativo de celular, que era o Twitchcasting, que usava o Twitter e fazia transmissão ao vivo. Então ele começou, sacou o celular ali, conectou o celular dele no laptop, que era a bateria estendida, que também ainda não tinha aquelas bateriazinhas que hoje tem em qualquer lugar, né, cara? Tem farmácias, os caras estão vendendo essa bateria. E conectou o celular dele no laptop que estava na mochila, que tem uma bateria grande, que segurou ali, e começou a fazer uma transmissão, e aquela transmissão era a única transmissão que estava acontecendo ali naquele momento. Isso foi um marco interessante e que acho que eu estou contando ele porque eu acho que isso mostra muito de um pouco da natureza da mídia ninja, que é uma comunicação ativista, é uma comunicação que está ali, está vivendo aquele momento, está inclusive em vários momentos fazendo, ajudando aquele momento a acontecer, organizando, pautando e incentivando. Então não tem uma postura de ficar isento, pelo contrário, muitas vezes pressiona, é presa. Inclusive teve um outro caso no Rio de Janeiro em que o Carioca foi preso, transmitiu a própria prisão, então ele estava sendo preso e fazendo transmissão de dentro do camburão. Então a gente, mais do que cobrir, faz parte. Eu lembro, inclusive, que teve um grande debate no surgimento e durante junho, que o Brasil estava efervescente, teve um grande debate de o que era aquele jornalismo, que era um jornalismo sem corte, que não tinha reflexão, que era transmissão bruta, que tinha tudo. E eu nem lembro se alguém chegou em alguma conclusão e se realmente a gente se enquadra exatamente como jornalista. Eu acho que comunicação é um tipo de jornalismo, não é uma rede. Eu, por exemplo, não sou jornalista, faço parte da rede, transmito quando eu posso, ajudo nas coberturas, a gente fez o lançamento do provedor de internet comunitária do Banco Palmas na quarta-feira, a Mídia Ninja estava lá fazendo a cobertura, teve uma manifestação com Lula, a gente estava lá fazendo a cobertura. Se tiver alguma manifestação aí, a bomba na Assembleia, a gente ficou sabendo depois, então a gente não fez a cobertura. Se tivesse explodido, ainda bem que não explodiu, mas se tivesse explodido, a gente estava lá fazendo a cobertura. E é uma ideia, inclusive nessa proposta de rede ativista, é uma rede muito orgânica. Hoje a gente está bem mais forte no Rio, em São Paulo, em BH, que é onde a gente tem, inclusive, o Mídia Ninja ele é muito conectado, muito fortemente conectado com a rede Fora do Eixo, mas as pessoas que estão na Mídia Ninja não são só pessoas do Fora do Eixo. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem uma colaboração muito boa, sempre as parcerias são muito legais com o pessoal do Nigéria, que fez várias coberturas na época, no pós-junho também ali, as manifestações estiveram no Cocó, a ocupação do Cocó, tinha o Rapadura Ninja que surgiu, que não era conectado diretamente à Mídia Ninja, mas que incorporou de certa forma. E é bacana a maneira como a gente, na verdade, se apropriou de um modelo. A Mídia Ninja ela se apropria do modelo de rede da internet, que é um modelo de baixo para cima, que é um modelo estruturado a partir, inclusive do começo eu cheguei ali, alguém estava me perguntando como é que estava o núcleo Ceará, e eu falei que aqui esses momentos de crise é onde a gente se fortalece, onde a gente se reconecta e onde aparece a oportunidade disso se fortalecer. A gente está sempre construindo uma dinâmica, uma tentativa de estabelecer metodologias e tecnologias para que esse ativismo, a gente fala muito do cidadão multimídia, que hoje em dia todo mundo tem um celular, então qualquer pessoa com um pouquinho de disposição pode fazer uma cobertura limitada, muitas vezes, às vezes, ao seu conhecimento, às suas técnicas, mas consegue ajudar a cobrir o que estiver acontecendo. O que a Globo sempre colocava, né? O cinegrafista amador que mandou, hoje em dia, não lembro mais como é que eles estão colocando, mas hoje todo mundo é um cinegrafista amador, porque todo mundo tem uma câmera Full HD no bolso, e a capacidade
da comunicação hoje, na verdade, ela faz parte da vida de todo mundo de uma maneira que a gente nem consegue. Eu estava vendo hoje um dado que saiu do IBGE de que o brasileiro está usando mais computador, mais celular do que computador para se conectar à internet. E o brasileiro, inclusive, é o que mais utiliza celular no dia a dia. A gente já está vendo, já está olhando mais para a tela do celular do que para a televisão.